Olá, minha gente, aqui quem vos fala é o evangelista Ítalo Ribeiro. Eu estou nesse momento aqui com o pastor Gesiel Guzmão, que é o atual presidente do COMEC, Conselho de Ministros Evangélicos, aqui na cidade de Cristalina. Como sempre surgem muitas dúvidas em relação aos evangélicos e à política, como que o Conselho deve proceder diante das questões politiqueiras, tanto municipal como estadual e federal, eu convidei, estou aqui com o próprio pastor para responder exatamente essas questões. Muito obrigado pela sua audiência, fique conosco até o final desse vídeo. Pastor Gesiel, primeiramente, a paz do Senhor, muito obrigado pela atenção e por se colocar à disposição para responder algumas questões em relação à política, né, e em relação ao COMEC. A paz do Senhor, irmão evangelista Ítalo, que também faz parte da atual diretoria do COMEC e na condição de segundo secretário. E a todos o meu abraço, que Deus abençoe a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá, as perguntas que mais geram dúvidas, né, na cabeça do pessoal, na sociedade. Pastor, qual o nível de comprometimento do COMEC com a política? Bom, em primeiro lugar, Ítalo, eu quero dizer que o COMEC é uma instituição, é uma agremiação de pastores, portanto de pessoas físicas, que representam cada um sua própria igreja, ou a igreja a quem pastoreiam ou auxiliam no pastorado. O COMEC, enquanto instituição, é igual a qualquer outra instituição. O COMEC não é uma religião. O COMEC não é uma igreja evangélica, nem católica, nem espírita, nem budista, nem islâmica. O COMEC é uma associação de pastores, ministros evangélicos. O que se entende por ministros evangélicos? Pastores, pastoras, bispos, bispas, apóstolos, evangelistas, presbíteros, missionários, líderes cristãos de um modo geral. Então estas pessoas, elas em si são cidadãos brasileiros. E como cidadão brasileiro, elas têm o direito constitucional de se posicionarem e de emitirem seus conceitos políticos, religiosos, pessoais, sociais e etc. O COMEC, enquanto pessoa jurídica, também tem o seu direito de se posicionar quando achar que, do ponto de vista teológico, social e associativo das pessoas a quem ele representa, ele tem o direito também de se posicionar constitucionalmente também. Porém, envolvimento de política partidária não existe, não haverá e nunca houve do COMEC em política partidária, como algumas pessoas podem pensar ou até alguns políticos desejarem. Até onde o COMEC pode se envolver na política? Qual é o limite para dizer assim, daqui para trás, não pode passar disso? Olha, o COMEC, eu vou voltar a dizer, é uma instituição que representa pessoas físicas e aonde, como qualquer instituição no Código Civil brasileiro, ele pode representar essas pessoas quando houver um consenso. E não havendo um consenso político entre os associados, ele se isenta de qualquer possibilidade. Mas ele representa o ponto de vista evangélico, cristão evangélico, na cidade de Cristalina e adjacência. Então, o envolvimento, vou dizer, político partidário, o COMEC não tem nenhum envolvimento. Quando se tem, é político social ou religioso ou coisa parecida. Mas político partidário, quem falar que o COMEC tem, está mentindo. Pastor, em relação às igrejas, porque às vezes o povo pensa que o conselho tem influência política sobre as igrejas. Em relação às igrejas, qual é a influência política que o conselho tem? Bom, influência política do COMEC nas igrejas é 0%. Porque é o contrário, é as igrejas que têm influência no COMEC.
porque o Comec é formado por representantes das igrejas. E o Comec não impõe nenhuma posição política para nenhuma igreja. Agora, ele reúne, ouve todos os candidatos, como fazemos todas as eleições, chamamos os candidatos para que os líderes evangélicos escutem suas propostas a todos, indiscriminadamente, como houve na eleição passada e na eleição de 2012. Como sempre houve, nós ouvimos e cada um decide como quer. Qual é a influência do Comec na política? A gente sempre vê que, às vezes, o senhor, como presidente do Comec, é convidado para algum evento político, né, representando o conselho, é convidado, às vezes, para dar as bênçãos em algumas entregas, né, de algumas obras, carros que pertencem à saúde, etc, etc. Qual é a influência do Comec nessa questão? O Comec não tem influência política nenhuma nessa questão. Quando o presidente do Comec é convidado, não importa quem é o partido, não importa quem é o político. Quando o Comec é convidado para uma inauguração que está dentro dos princípios cristãos evangélicos, o Comec vai. O Comec vai numa inauguração, o Comec vai em qualquer lugar, como qualquer instituição representativa de classe. O Comec representa os ministros de Cristalina. Porém, do ponto de vista cristão e do ponto de vista político, nós não representamos os evangélicos. Cada evangélico representa a si próprio, porque ele é uma pessoa com todos os direitos de livre-arbítrio. Agora, como o padre, como o dirigente do centro espírita, ou pai de santo, sei lá o que, pode ser convidado para uma inauguração, o representante dos evangélicos, por ser também um pastor, normalmente, é um ministro, então ele é representado para abençoar. E para abençoar, eu vou em qualquer lugar. Não tenho envolvimento político com isso. Tenho minha posição política pessoal. Isso eu tenho direito constitucional. Agora, como representante do Comec, eu vou em qualquer lugar que me chamar para representar o povo evangélico. Para representar o povo evangélico, o Comec vai sem cor partidária. Nós não temos nenhum envolvimento político partidário. Às vezes, pastor, tem as pessoas perguntam assim, aí em relação o poder executivo e o Comec, porque tem questões que às vezes o poder executivo pode ajudar, pode colaborar, e aí eu faço essa pergunta, essas contribuições são constitucionais? Como algumas pessoas até pensam, e eu pergunto isso para o senhor, é pecado receber alguma contribuição? O que o senhor acha disso? Olha, o governo existe para governar a todos. Seja governo municipal, seja governo estadual ou federal. Ele existe para governar a todos. O presidente da República é presidente de todos os brasileiros. O governador do estado de Goiás é governador de todos que morem, independente de serem goianos ou não, que morem no estado de Goiás. O prefeito de Cristalina é prefeito de todos que morem na cidade de Cristalina, independente de serem cristalinenses ou não. Do mesmo jeito que a prefeitura, ou o governo do estado, ou o governo federal, libera verba para trabalhos sociais católicos e espíritas, pode liberar também para evangélico. E por que não? Nós somos cidadãos de segunda classe, por acaso? O que o senhor tem a dizer em virtude dos políticos participarem dos eventos do Comec? Porque tem até pessoas que dizem assim, retira a política do conselho, retira esses políticos de lá. Bom, eu particularmente, minha opinião, né, pessoal, eu acho que é muita ignorância da pessoa, porque a gente não pode dizer assim, você não pode participar desse evento se ele é um evento público. Entendeu? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Veja bem, antes
de qualquer coisa, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. A Bíblia diz que devemos orar pelas autoridades para que governem bem, vamos dizer assim, para resumir a palavra. A Bíblia diz para honrar a toda autoridade e respeitar. Nas nossas igrejas, existem algumas igrejas que quando um político vai, ou por uma questão de adorar a Deus, ou por uma questão de que é um momento festivo na igreja e que ele tem o direito como cidadão de ir e vir, ele tem o direito como cidadão de ir a uma festa evangélica, assim como ele vai, católica ou espírita ou coisa parecida, qualquer outra religião, assim também ele pode ir a um evento religioso que por acaso o Comec esteja promovendo ou coordenando. Isso não significa envolvimento político partidário. Gente, quem pensa assim, das duas uma, ou é estupidamente ignorante, ou é tão cínico que fala inverdades para apenas desconstruir o que tem sido construído de bom nesta cidade, que é a unidade da população. Muito bem. E uma outra questão aqui também que eu gostaria de conversar com o senhor é porque nesse ano de 2020 o senhor já é o presidente pela terceira vez. Claro que não foi consecutivo, mas pela terceira vez o senhor ganhou a presidência, foi escolhido para ser o presidente. Então, o senhor é o representante legal da instituição. Eu penso assim, quem tem que falar pela instituição em seu mandato como presidente vai ser o senhor, né? E às vezes as pessoas comentam, conversam as coisas por aí, publicam questões, me parece, no meu entendimento, sem ter nenhum conhecimento, nem do lado evangélico, nem do lado teológico, porque todo ministro é conveniente que ele estude a Bíblia Sagrada, e nem tampouco como ministro. Aí eu faço duas perguntas. Primeiro, qual é a consequência que pode haver para a pessoa e também para o Comec em relação a isso, né? E segundo, se o senhor está à disposição das pessoas que querem retirar alguma dúvida sobre esses assuntos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede de, no ano de 2017, 2018 e agora no ano de 2020, ser escolhido por Deus e votado pelos meus pares, ministros e ministras, no Comec para representar essa instituição respeitável. Em segundo lugar, é como você já disse, uma pessoa que fala por outra, ele está, além de estar desrespeitando a outra, está cometendo um crime e deverá responder juridicamente pelo crime que comete. Principalmente se a pessoa vai para a internet e grava um vídeo ou faz um texto ou coisa parecida, denegrindo a imagem de uma instituição respeitada e constituída por Deus para abençoar a igreja evangélica nessa cidade como é o Comec. Uma pessoa que vai lá para denegrir está fazendo duas coisas, cometendo um crime e responderá, porque nós não vamos brincar, não. Se alguém ferir moralmente o Comec, nós vamos, sim senhor, abrir processo jurídico contra esta pessoa. Em segundo lugar, a pessoa que faz isso, ele está cometendo um pecado, porque está principalmente mentindo, porque normalmente quem vai denegrir não fala a verdade, no máximo que faz é torcer a verdade, falar meias verdades, dá conotações diferentes da verdade, e por isso responderá também diante de Deus, que com certeza pesará a mão em quem toca nos ungidos de Deus. Qual a consequência para o Comec em relação a essas questões?
Bom, se uma pessoa fizer isso, para o Comec a consequência é nenhuma. Porque quem acredita em mentira, mentiroso é. Para o Comec, não temos nenhuma preocupação. Porque nós sabemos quem somos, o que fazemos e o que pretendemos fazer. Nós estamos seguros naquilo que Deus nos colocou. Agora, para a pessoa que faz isso, aí sim tem consequência. Tem consequência espiritual, o peso de Deus na vida dele, a maldição de Deus, porque a pessoa que anda mentindo, a Bíblia diz que é filho do diabo, né? Tem o peso de Deus na vida dele e terá sim o peso da justiça, porque a cada mentira que inventarem nós vamos abrir um processo. Certo. Bom, fica aí o nosso esclarecimento a toda a sociedade de Cristalina. E vale a pena também ressaltar, pastor, que o senhor responde pelo seu mandato, que o senhor é responsável. Por outros mandatos, cada presidente vai fazer a sua atuação e vai, né, corresponder pelo seu mandato do jeito que o conselho cobrar dele. Eu acredito que deve ser assim. Isso é um princípio até legal, porque é constitucional e está também no Código Civil Brasileiro. Cada diretoria responde pelo seu mandato, em um prazo de alguns anos, que eu não lembro agora quantos anos são. E dependendo do que for o caso, não prescreve o crime que a diretoria cometa. Então, cada diretoria responde pelo seu mandato. Portanto, nós que formamos a diretoria do Comec esse ano, não respondemos por outras diretorias. Sequer, quando eu fui em 2017 e 2018, a diretoria que está comigo hoje não responde por algum erro que eu tenha cometido em 2017 ou 2018 com alguns outros que eram membros da diretoria e que hoje não estão mais na diretoria. Então, cada diretoria responde juridicamente por seus próprios atos. E espiritualmente é do mesmo jeito. Certinho. Muito obrigado aí pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo. Eu quero pedir por gentileza, se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Deixa lá o seu joinha. Acessa também o sininho aí, porque a partir desse momento nós vamos sempre trabalhar com vários temas polêmicos que envolvem a nossa sociedade. E você que tem interesse em estar por dentro dos assuntos, não deixa de se inscrever no nosso canal. Valeu? Muito obrigado. Que Deus abençoe, fique na paz de Deus. Pastor, suas despedidas. Bom, eu gostaria, nessa conclusão, olhando dentro dos olhos dos nossos internautas, né? Eu gostaria de, olhando dentro dos seus olhos, dizer o seguinte: qualquer coisa que você ouvir, se for positivo, nos procure para confirmar. Se for negativo, mais ainda preciso que você procure para que confirme. Eu não sou difícil de ser encontrado aqui na cidade. Eu não sou difícil. Sou pastor da Igreja Assembleia de Deus Betel e sou diretor da Faculdade de Teologia e Educação de Minas e Goiás. Então é fácil você me encontrar aqui na cidade. Você pode me encontrar no próprio Comec, como pode me encontrar em uma das instituições que já mencionei aqui. Qualquer dúvida que você tenha e qualquer coisa que você veja de mentira, que venha tentar denegrir uma instituição respeitada e honrada por Deus e pelos homens, como é o Comec, por favor, entre em contato conosco, que nós teremos todo o prazer em lhe atender, em lhe ouvir e também tomar as medidas cabíveis que o fato exija. Agora, quero deixar também aqui para os ministros e ministras, líderes de um modo geral, evangélico, que orem pela nossa cidade, não só pela cidade de Cristalina, mas pelas cidades brasileiras, porque durante este ano a nossa nação está fazendo as eleições municipais, para que as pessoas não escolham aquelas pessoas que não são dignas de estarem no comando ou na legislação municipal, que é nas prefeituras
e nas câmaras municipais das 5.000 e mais de 5.000 cidades brasileiras que existem. Não serve para ser político quem é desonesto, mas também não serve para ser político quem fala mal dos políticos. Cada político tem que mostrar o seu projeto de vida, sem tentar denigrir ninguém. Quando um político tenta denigrir os outros, é porque quando ele chegar lá, ele vai ser igual ou pior. Ok? Então fica aí a dica do pastor Gesiel Guzmão. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor, muito obrigado. Um forte Deus abraço. abençoe. Que Deus abençoe. E Deus abençoe você, meu querido, que assistiu esse vídeo com paciência. Ore por nós, para Deus abençoar a nação brasileira. Um abraço. Obrigado.